Especificidades teciduais. Bom, nesse vídeo falaremos sobre algumas características específicas que cada tecido tem em relação à via glicolítica, começando com as hemácias. Bom, as hemácias são os principais grupos celulares dentro do nosso sangue. Na verdade, as hemácias não são nem células completas, porque elas não têm fragmentos celulares que não têm nem núcleo nem mitocôndrias. Se não há mitocôndrias dentro de uma célula, não existe como reoxidar o NADH formado por qualquer via metabólica através do transporte de elétron e fosforilação oxidativa mitocondrial. Isso significa que o NADH acumula um único metabólico que é possível de oxidação nessas condições, que é a glicose produzindo lactato, porque a produção de lactato reoxida o NADH gerado durante a via glicolítica. Não é possível oxidar aminoácidos ou lipídios na ausência de mitocôndrias ou também na ausência de oxigênio que é usado nas mitocôndrias como acetor final dos elétrons do NAD, e de como as hemácias não têm mitocôndrias, não tem como usar o nitrogênio para que elas só usam como lactato constantemente. Isso não é um problema se o lactato cai na corrente sanguínea de energia, que pode ser usado pelo fígado e pode ser usado para produzir mais glicose através do anel glicogênese. Outra característica das hemácias é que elas não respondem à insulina, já que metabolicamente elas têm uma única via, que não faz sentido elas serem uma resposta hormonal, que altera a resposta a diferentes substratos, e de fato as hemácias não têm resposta metabólica na presença de insulina. Outro tecido interessante do ponto de vista da via glicolítica é o cérebro. Bom, no cérebro nós temos os neurônios, que são as células que fazem a função de pensar, e os neurônios oxidam a glicose com grande preferência. Na verdade, os neurônios têm uma economia de produção de enzima de outras vias metabólicas e preferencialmente vão oxidar a glicose ou produtos de glicose gerados pelas outras células do cérebro, gerados pelas células do lactato para os neurônios. Além disso, o cérebro em geral tem pouca reserva de glicose dentro dele. Isso significa que para obter glicose, o cérebro precisa obter a glicose da corrente sanguínea, que precisa ter sempre um nível de glicose mínima na corrente sanguínea para que não haja morte dos neurônios. Isso é uma das principais funções do fígado. O fígado vai estar constantemente produzindo na glicose quando a glicemia está baixa, através da glicogênese e também através da quebra de glicogênio, mantendo a glicemia dessa maneira, mantendo os neurônios funcionais. Agora, o uso da via glicolítica no cérebro é diferente do uso da via glicolítica nas hemácias. Nas hemácias, a gente viu que produz o lactato porque não há mitocôndrias. Já os neurônios são extremamente ricos em mitocôndrias, que dá um reflexo da necessidade de altas concentrações de ATP para o ato de pensar, para manter as potências de ação que estão envolvidas no ato de pensar. Mas como os cérebros e os neurônios usam só glicose como fonte de energia, a gente pode mapear a atividade cerebral através do consumo de glicose. Então, se você der glicose marcada para uma pessoa e olhar no cérebro, qual que são as áreas do cérebro que estão usando essa glicose, você consegue monitorar a atividade cerebral. Quanto mais vermelha, mais há o consumo de glicose. Quanto mais azul ou quanto mais verde, menos o consumo de glicose. Isso serve para ver as áreas do cérebro, portanto, tão pouco ativas. Serve para ver se a área do cérebro que estão hiperativas, como, por exemplo, áreas dos cérebros que causam maus epinéticos. Bom, o fígado também tem algumas características metabólicas em relação à via glicolíticas interessantes. Então, começando com a exoquinase. A exoquinase do fígado, que a gente chama de glicoquinase, é bastante diferente em relação à afinidade por glicose. Portanto, o fígado só faz a glicose 6-fosfato quando a glicemia está mais alta. Outra característica é que a insulina ativa a fosfosfrutoquinase 2 do fígado e também a piruvatoquinase do fígado. A via glicolítica é regulada por insulina no fígado. O glucagon ativa a frutose 2,6-bisfosfatose
Isso diminui os níveis de frutose 2,6-bisfosfato e inibe a fosfofruto quinase 1, inibe a via glicolítica. Então, o fígado também tem a atividade da via glicolítica regulada por glucagon. Por fim, o piruvato quinase, a última enzima da via glicolítica, é inibida na presença do glucagon. Outro exemplo é o músculo. Bom, o músculo tem a entrada de glicose estimulada por insulina. Além disso, ele é pouco responsivo ao glucagon. O glucagon não tem muitos efeitos nas células musculares. A piruvato quinase não é inibida por alanina, diferente da piruvato quinase do fígado. E uma característica do tecido muscular é que no exercício intenso, frequentemente não chega sangue suficiente nesse músculo para que possa haver metabolismo aeróbico completo dessa glicose. Nessa situação de falta de oxigênio nesse tecido, vai acumular o NADH. O acúmulo de NADH vai deslocar a reação de piruvato para lactato e, portanto, em exercício intenso. Sem a oxigenação chegar nesse tecido, vai acontecer a glicose anaeróbica com a produção de lactato no músculo. Isso é normal e faz parte da fisiologia do exercício. Por fim, tem uma característica em relação à via glicolítica que foi descrita originalmente pelo Otto Warburg e que levou ele a ganhar o Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina. O que o Otto Warburg descobriu é que muitos tumores sólidos tendem a ter um metabolismo predominantemente fermentativo, ou seja, tendem a oxidar a glicose e a lactato e não usar a oxidação completa da glicose em suas mitocôndrias. Para que isso? Isso tem a ver com o desenvolvimento tumoral. Muitas vezes os tumores crescem mais rápidos do que os vasos sanguíneos conseguem chegar nesses tumores. Então, eles crescem em situações de baixa oxigenação e isso leva à ativação de vários tipos de